Olá, meu nome é Fernanda Vasconcelos e é um prazer poder falar com você sobre a comunicação não violenta para dar um feedback para os seus colaboradores. Meu trabalho é totalmente focado na gestão do tempo e produtividade. E eu acredito que a gestão do tempo, a produtividade, na verdade, é uma consequência de um trabalho bem desenvolvido com a liderança, com a equipe, e automaticamente eles começam a produzir. É óbvio que existem muitas ferramentas de gestão do tempo, de produtividade, que podem ser utilizadas para agregar, para potencializar ainda mais o resultado do colaborador. Mas existe uma transformação que essa equipe precisa passar para que então alcance ali os seus resultados. É fundamental que um bom líder saiba dar um feedback assertivo para a sua equipe, que ele consiga colocar ali todos os pontos de melhoria. Existem algumas comunicações. Existe a comunicação que é passiva, ou seja, o líder tem muita dificuldade de expressar o que está acontecendo, o que está errado, onde precisa ajustar. Esse líder tem medo de conflitos e aí, por conta disso, ele prefere ficar no campo, da tranquilidade. Ele acaba fazendo uma função que nem é dele, às vezes é do próprio colaborador, para evitar conflitos. Existe a comunicação agressiva, que é quando este líder faz a cobrança ali da equipe, se posiciona dizendo que precisa ser melhorado, mas é uma comunicação tão agressiva que gera muito mais problema do que de fato solução. É uma comunicação pesada, é uma comunicação agressiva, uma comunicação muitas vezes tradicional, daquele pensamento de que o líder deve liderar pela imposição e não pela inspiração. E existe o terceiro ponto, que é a comunicação assertiva. Essa comunicação, sim, é a comunicação de um líder que consegue se posicionar de maneira adequada, mostrando o que precisa ser melhorado na sua equipe e utilizando ali de ferramentas que respeite a ética, que traga ali questões sobre desenvolvimento e que inspire a sua equipe a produzir muito mais. E o que eu vou apresentar para vocês é uma ferramenta chamada comunicação não violenta, desenvolvida por um psicólogo, e essa comunicação não violenta, essas ferramentas, dessa metodologia, auxilia para que a liderança consiga, de fato, passar muito mais conteúdo para os seus colaboradores e, de fato, colher frutos ali produtivos para a sua equipe. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Este arquivo, ele está extremamente didático, você pode fazer anotações, pode utilizar. Eu fiz o máximo que eu posso para deixar bem simplificado e que de fato traga para você um passo a passo. Muito bem, temos aqui então este conteúdo. Então, produtividade através da comunicação não violenta, gestão do tempo, foco e organização. Eu sou a Fernanda Vasconcelos, coloquei para vocês aqui as minhas redes sociais, onde vocês podem me encontrar também, aprender um pouco mais sobre o meu conteúdo, verificar ali um pouquinho mais dos conteúdos que eu trago. Sou palestrante, treinadora de líderes e mentora, então eu faço todo esse processo. A gente sabe que a palestra geralmente tem um tempo ali de 1 hora e ela funciona muito bem para trazer algumas ferramentas para a equipe, para os líderes, e através do treinamento de liderança a gente consegue ter um resultado ainda maior, porque passa-se ali um tempo de 8 horas, mais ou menos, com esse líder, onde a gente traz apostilas, exercícios, abre para uma roda de conversa, onde ele consegue trazer ali as informações necessárias. E tem também a mentoria, que é um acompanhamento que é feito com esses líderes e gestores, que pode durar de 6 até 1 ano, para que essas mudanças sejam ainda mais significativas. Eu trabalho com a produtividade e gestão do tempo e utilizo como ferramentas a inteligência emocional, liderança e o relacionamento interpessoal, para que a equipe produza muito mais e muito melhor também. Bom, para que um líder seja considerado um líder de sucesso, ele precisa passar por esse processo de transformação. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Não tem como um líder conseguir gerenciar bem uma equipe, lidar ali com as necessidades de uma empresa, se ele não tiver um processo de autoconhecimento. Ou seja, ele ser capaz de gerenciar as suas próprias emoções. Muitas vezes os conflitos acontecem dentro do ambiente corporativo porque o próprio líder não consegue gerenciar suas emoções. Ele não consegue lidar com seus próprios sentimentos. Então, o primeiro pilar precisa ser o autoconhecimento e gestão da emoção deste líder. Depois, o relacionamento interpessoal. Então, agora que ele consegue, de repente, gerenciar suas próprias emoções, ele precisa aprender a se relacionar com um
com outro indivíduo. Aqui a gente não está falando nem de trabalho em equipe, a gente está falando de relacionamento interpessoal. De repente com líderes de outros setores, com os seus gestores, com os seus próprios colaboradores. Então é um relacionamento com o outro. Como que a gente faz isso? Como que esse líder consegue ter esse relacionamento de maneira saudável? E depois, o próximo pilar é o trabalho em equipe. Aqui é fundamental que ele compreenda que motivar um colaborador no relacionamento interpessoal é diferente de motivar uma equipe. Quando a gente trabalha com equipes, as ferramentas precisam ser voltadas para o trabalho em equipe. Porque dentro de um mesmo time existem diversas personalidades. Existem pessoas que têm perfis comportamentais completamente diferentes. Então é fundamental que este líder saiba identificar o perfil comportamental e também consiga trabalhar de maneira assertiva com a sua equipe. E depois nós trabalhamos ali o resultado em menos tempo. Aqui a gente vai trabalhar a questão da produtividade, gestão do tempo, delegar funções, como otimizar, como fazer esse processo de controle de processos e tantas outras coisas. E aí sim ele é considerado ali um líder de sucesso. Então quando ele passa por esse processo. O grande problema é que muitas pessoas ficam focadas aqui nesse resultado em menos tempo. Então quer que a equipe produza, que esse líder entregue resultado, mas ele não passou por esse processo de educação empresarial, onde ele realmente consegue modificar ali a sua mentalidade, consegue modificar a sua maneira de trabalho para então usar as ferramentas da gestão do tempo e da produtividade, que são excelentes, mas antes precisa ser feito um trabalho ali mesmo de desenvolvimento. Vou focar nesta reunião, então, nessa apresentação para vocês, no feedback para os seus colaboradores. A gente sabe que toda empresa precisa realizar o feedback para o seu colaborador. Todo líder precisa fazer esse feedback. E muitas vezes é justamente aqui que os conflitos começam a surgir, quando há necessidade de passar para o colaborador alguma coisa que precisa ser ajustada e melhorada dentro do time. A comunicação não violenta está pautada nesses 4 pilares: a observação, sentimentos, necessidade e o pedido. Nós vamos ver isso de maneira bem prática logo mais. Quando a gente utiliza comunicação não violenta na liderança, essa ferramenta te dá melhoria nos relacionamentos, então as pessoas conseguem trabalhar num ambiente mais saudável, com mais tranquilidade, direciona a equipe sem necessariamente utilizar a autoridade, então o líder consegue expor o que precisa ser melhorado e ajustado, mas de uma maneira assertiva. Ele não precisa utilizar palavras ríspidas, ele não precisa utilizar a autoridade, mas sim a gestão, a organização e a assertividade na sua fala. Depois, ele auxilia o líder omisso a expor as suas ideias, a expor as suas necessidades. Utilizando os conceitos da comunicação não violenta, esse líder se sente mais seguro em dar esse feedback. Nos meus treinamentos, eu tenho ouvido muito dos líderes dizerem o seguinte: às vezes eu prefiro não falar nada para não gerar conflitos. Eu vou lá e eu mesmo faço, eu mesmo resolvo. O que acontece quando existe esse comportamento? O líder acaba desenvolvendo situações que são do operacional, ou seja, não era para ele fazer, ele acaba ficando sobrecarregado e a própria equipe consegue perceber que o líder não está desempenhando bem o seu papel e acaba se desestimulando. Então, ficar omisso não é a melhor forma de resolver um conflito. A gente precisa expor o que estamos sentindo, mas de uma maneira que seja extremamente assertiva. E também a comunicação não violenta nos ajuda a ter um acordo comum, ou seja, que atenda o lado do colaborador, o lado da equipe e que favoreça também as necessidades da empresa. Então é uma ferramenta fantástica que vocês vão entender um pouquinho como utilizá-la na prática. Bom, Fernanda, como que eu faço então para dar um feedback produtivo para a minha equipe, para os meus líderes, para os meus colaboradores? Utilizando a comunicação não violenta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar esse feedback. Então, primeiro ponto, certifique-se de que você está calmo e tranquilo. Existem líderes que pensam assim: olha, hoje eu vou chegar naquela empresa e eu vou resolver tudo. Vou chamar a atenção de todo mundo porque eu tô cansado, porque atrasou de novo aquele relatório. Ou seja, ele deixa para dar um feedback quando ele está nervoso, quando ele está irritado. Se isso acontece com frequência, a probabilidade dessa equipe se sentir desmotivada, desvalorizada, em algumas situações esse líder ferir com princípios éticos é muito grande. Por isso é fundamental que esse feedback seja
planejado. Lembra lá do primeiro pilar, que é a gestão da sua própria emoção? Se esse líder está num dia que ele não está conseguindo gerenciar suas próprias emoções, então aquele momento não é o adequado para ele dar o feedback para a empresa. Depois, ele vai fazer um feedback com o colaborador. Vamos imaginar aqui o João, vai falar com o João. Você precisa ter certeza que durante o feedback você não será interrompido. Então, se o João vai para sua sala, você vai precisar fazer uma conversa com ele, o telefone não pode ficar tocando, as pessoas não podem ficar entrando para interromper, porque isso atrapalha a comunicação. A gente cria um grande ruído nessa comunicação e faz com que aquele momento seja um momento desagradável. Depois, promova um ambiente seguro. Salas que tem aquela parede com vidro, que a pessoa entra e todo mundo fica, meu Deus, o que o fulano tá falando lá dentro? Olha a cara dele de assustado. Ou então que de repente você chegue na frente de todo mundo e você fala, vem na minha sala, por favor, precisamos conversar. Você expôs a pessoa, que é um dos tópicos que nós vamos falar, e também você não promoveu para ela um ambiente seguro. Porque numa dessa, você chega para conversar com essa pessoa desmancha, começa a chorar, começa a contar um problema da vida dela. Ela precisa se sentir acolhida e segura para que ela possa mostrar as suas fragilidades caso haja necessidade. Certifique-se de que a pessoa não será exposta. Então, não solicite na frente de todo mundo que ela chegue mais cedo para uma reunião só com você. Mande uma mensagem. Se de repente a pessoa está na mesa dela, é melhor que você mande um e-mail, que você mande uma mensagem do que você vá buscar a pessoa lá no ambiente para que não gere burburinho e algumas situações que realmente possa trazer um desconforto ali para o colaborador. Tudo isso faz com que a pessoa já vá para a reunião armada, sabe? Ela já não quer te ouvir porque você já expôs ela na frente de todo mundo. Tranquilize as pessoas, evite frases que possam acionar ansiedade. Principalmente pós-pandemia, questões emocionais estão muito fortes dentro das empresas. Então, é fundamental que você saiba acionar, passar a comunicação sem acionar ansiedade. Se você vira para uma pessoa e fala assim, olha, amanhã às 10 horas precisamos ter uma conversa séria. Aquela pessoa, ela não vai dormir. Ela vai ficar pensando, ela vai ficar preocupada, ela já vai se imaginar sendo mandada embora, ela vai surtar. E às vezes é só uma conversa simples que você precisa ter. Então, evite. Se você realmente precisar agendar essa conversa, olha, uma reunião tranquila, pode ficar em paz, tá tudo bem com o seu trabalho, amanhã a gente vai conversar 10 horas só pra gente alinhar um ponto. Mas tá tudo bem, viu? Fale isso para que a pessoa possa ir tranquila para casa, para que ela tenha uma noite boa de descanso e assim por diante. E depois o último ponto ali, planeja sua fala. Algumas pessoas chamam o seu colaborador na sala para dar um feedback, né, em uma reunião, mas não sabe o que vai falar. Deixa vir uma inspiração. Chegou na hora, eu falo o que eu tiver que falar. Isso mostra o quê? Falta de profissionalismo. Um bom líder, um bom gestor precisa ter a sua fala planejada e organizada. E é isso que eu vou te ensinar aqui na próxima lâmina. Como planejar, então, a sua fala e a sua reunião. Aqui, você vai fazer um planejamento, então, desse feedback, um planejamento da sua reunião. Você pode usar essas perguntinhas que estão aqui para começar o seu planejamento. Faça num caderno, como você achar melhor. Primeira coisa, qual é o conflito específico que será abordado? Se você não tiver clareza, você vai chamar o colaborador na sua sala. Vamos imaginar que você queira falar sobre pontualidade. Ele está chegando muito atrasado e está atrapalhando ali as reuniões, etc. Aí você chama o colaborador na sua sala e você fala de um monte de coisa. Uma salada de frutas. E não é específico naquele assunto. O colaborador vai sair dali pensando, levei um monte de bronca, tenho que melhorar um monte de coisa e eu não entendi direito por que eu fui chamado. Então seja específico, estamos conversando para falar sobre a pontualidade. Depois, quem está envolvido no conflito? Se aquela situação só pertence ao colaborador, ok, você vai trazer essa clareza, mas às vezes é um problema de relacionamento que está tendo dentro da equipe, às vezes é uma questão dele com o cliente, então tenha clareza de quem está envolvido nesse conflito para que você consiga colocar isso muito claro e assertivo na hora de fazer a sua reunião. Depois, qual é o objetivo esperado após o feedback? Pode ser que isso aqui seja um pouco óbvio, né? A pessoa fala, mas se o cara tá chegando atrasado, se o colaborador tá chegando atrasado, o objetivo é que ele chegue pontual. Para algumas pessoas isso não é claro. Então você precisa verbalizar. Esperamos que você chegue pontualmente todos os dias.
Quando você traz essa clareza, não há dúvidas. A pessoa sai dali sabendo exatamente onde ela precisa melhorar. Preciso que você organize melhor os relatórios porque estão vindo com vários erros e seja específico. Que tipo de erro que esses relatórios estão apresentando com frequência? Depois, qual será o plano de ação proposto? Então, você vai passar isso para a pessoa. Como que a gente pode melhorar isso daqui? O que eu posso fazer? O que a nossa empresa pode te ajudar? E o que você vai ter que fazer para resolver essa situação? Quem será o parceiro de resolução de conflito? Às vezes é uma situação que a equipe precisa ajustar. A pessoa não está conseguindo, por exemplo, está entregando os relatórios no sistema com atraso, mas porque o sistema está dando muitos problemas. Tá toda hora caindo. Então, veja, não é um problema só daquele colaborador, é um problema dele e, de repente, do suporte ali de TI, né? Alguma questão também técnica. Então, é importante que você tenha essa clareza de quem são as pessoas que vão ajudar esse colaborador a resolver esse conflito. Depois, como será feito esse acompanhamento? Então, o colaborador precisa sair da sua sala sabendo que haverá um acompanhamento e você vai dizer como que vai ser. Vai ser o relatório final do mês? Vai ser através de conversas semanais? Como que você vai acompanhar o desenvolvimento dele? Tendo isso planejado e organizado, muito bem, chegou a hora então de você chamar o colaborador para conversar. Durante a reunião, comece sempre com um elogio. Ele precisa entrar na reunião entendendo que ele não está ali fracassando, que ele é um bom colaborador, que as coisas estão fluindo, mas que algo precisa ser ajustado. Então, João, você desenvolve um excelente trabalho aqui na nossa equipe, gostamos da maneira como você se relaciona, você já está aqui com a gente há muito tempo, você realmente traz excelentes resultados. Porém, existe um detalhe quanto à sua pontualidade que precisa ser ajustado. Pronto, aquele colaborador, ele já começa a entender o quê? O meu líder enxerga o quanto eu sou bom e importante e eu preciso melhorar em um ponto. Então, você traz essa clareza ali na hora de dar o feedback. Você precisa apresentar os fatos com dados, com provas, se for possível. Por exemplo, vamos imaginar que o João chega atrasado com frequência. Olha, João, peguei aqui o relatório juntamente com o departamento responsável e pelo registro de pontos eu consigo observar que você chegou 15 dias atrasado durante o mês. Quando você prova para a pessoa através de um relatório, primeira coisa, você mostra organização. Você não está falando de qualquer coisa, você foi atrás. Depois, você com dados, com provas, não tem como a pessoa contra-argumentar. Porque é muito comum neste momento, por uma questão de defesa, ela fala, mas eu não estou chegando atrasado todo dia, foram só 2 dias. Quando na verdade não. Quando você traz ali aquele dado, aquela prova, você já elimina esse tipo de comentários. Depois, esteja atento para realizar a escuta ativa. Quando você apresentou o problema, você precisa agora virar para a pessoa e perguntar: por que dos atrasos? Às vezes, o João está passando por um problema muito sério que você, como líder, não tem aquele conhecimento. Quando você dá ao outro a oportunidade dele se justificar, você mostra que você não está ali para atacar, você está ali para acolher e ajustar o que precisa ser ajustado. E isso diminui os conflitos. Depois, deixe claro o esperado. Olha, João, entendi o motivo pelo qual dos seus atrasos e a gente precisa agora ajustar porque é muito importante que você esteja aqui pontualmente às 8 horas, por exemplo. Você deixou claro que você espera do João, que é uma mudança de comportamento quanto aos horários. Depois, estabeleçam juntos os primeiros passos para a ação. João, por que os atrasos têm acontecido por causa do fretado, que está passando muito distante? Ele vai te trazer os problemas. Como que a gente pode resolver isso juntos? Então, coloque ali os primeiros passos para que este colaborador saia da sua sala já sabendo o que ele pode fazer. E isso vai ajudar muito. Depois, marque uma reunião de retorno. Ele precisa sair da sua sala com algumas ideias de como resolver aquele conflito e precisa também saber que haverá uma nova reunião para você acompanhar o desenvolvimento dele. Então, daqui a um mês a gente conversa novamente. Tudo bem, João? No final do mês, nós vamos te chamar. No final da semana, tem algumas situações que precisam ser com um pouco mais de agilidade. Nós vamos bater um papo novamente. Depois, deixe aberta a possibilidade de retomada do assunto por parte dele. João, durante um mês, se você precisar em algum momento nos procurar para ajustar alguma coisa, pedir uma ajuda, pedir um auxílio, estou à disposição.
Então você já disse que você vai dar um mês para ele resolver aquela situação, que você não vai ficar no pé dele, mas que você está aberto para que ele traga para você qualquer necessidade. Veja só como esta reunião mostra parceria, mostra que a empresa está preocupada com aquele colaborador. Depois, então, após a reunião, João saiu da sua sala, como que eu devo me comportar? Haja naturalmente. Nada de ficar a cada esquina encontrando com o João e relembrando, ó, não vai chegar atrasado, hein? Porque isso mostra o quê? Falta de profissionalismo. Ele não vai querer se sentir cobrado o tempo inteiro. Você tá almoçando e você tá falando, João, tá conseguindo chegar no horário? Não. Esquece, haja naturalmente, você já deu a informação, vida que segue, evite ficar tocando no assunto, dê espaço para que a pessoa melhore, para que a pessoa ajuste. Ela não é uma criança que você precisa ficar no pé cobrando e analisando o tempo inteiro. Ele pode agora buscar as ferramentas para resolver o problema que ele tem ali ou ajustar alguma coisa. Mostra que você acredita no potencial dele. Então, se ele vir para você falar assim, olha, tô conseguindo chegar no horário, viu? Já tô essa semana toda não atrasei nenhum dia. Veja, ele te procurou. Você responde, parabéns, eu sabia que você iria ajustar isso. Você é incrível. Mostra que você está feliz com o desenvolvimento dele e que você acredita que ele vai solucionar aquele problema. Faça elogios caso haja mudanças significativas, sabe? Coloque os pontos positivos. A gente não pode só pensar nos pontos negativos, mas trazer para o colaborador esse olhar do positivo faz toda a diferença. E realize, então, a reunião de feedbacks, independentemente do resultado. Vamos imaginar que o João chegou cedo o mês inteiro, não tem problema mais. Você vai chamar o João de novo para conversar e vai dizer, João, puxei novamente o relatório de ponto aqui e o que eu observei? Que você chegou todos os dias no horário. João, eu sabia que você iria dar conta disso. Parabéns, você é incrível, você é um excelente colaborador, estamos felizes com o seu desempenho, estamos felizes porque você realmente compreendeu e evoluiu cada vez mais. É muito comum que às vezes a gente coloque só o ponto negativo e quando o colaborador consegue ajustar, ele é esquecido. E aí ele fala, poxa, para levar bronca, me chama. Para levar um elogio, não acontece. Então é muito importante que haja esse feedback positivo também do trabalho e dos resultados do João. Bom, comunicação não violenta na prática. Como que eu desenvolvo, então, Fernanda, uma frase que eu utilizo os princípios da comunicação não violenta? O fato, o sentimento, necessidade e o pedido. Trouxe para vocês um exemplo aqui de uma determinada situação. Veja, a primeira coisa que você precisa fazer é apresentar os fatos. E quando você apresenta fato, você precisa ser objetivo. Então, por exemplo, você briga comigo todos os dias. Realmente são todos os dias? Porque se não for, a primeira coisa que a pessoa vai falar não é todo dia. A gente não briga todo dia. Então, quando você apresenta a fala através de fatos, você elimina esses tipos de ruídos na comunicação. Então, veja, Joana, quando você grita comigo, não é Joana, você sempre grita comigo. Quando isso acontece, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, você especificou quando acontece, onde acontece, eu me sinto diminuído e irritado. Aqui você apresenta o sentimento. Você não fala, toda vez que você grita comigo, você me humilha. Porque quando você fala, você faz tal coisa, você coloca para o outro o dedinho de apontar. E é muito comum quando a gente se sente julgado, a gente queira, não é bem assim, também não funciona desse jeito, a gente não abre o ouvido para ouvir a melhoria. Então, quando você fala, eu me sinto diminuído e irritado, mostra o que você está sentindo. E o que você está sentindo é seu, você pode sentir aquilo. E aí, continua. Preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Aqui você mostra a sua necessidade de acordo com aquele pedido. O que você precisa? E depois você conclui. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Olha só que importante isso daqui. Aqui você trouxe o pedido que a pessoa está colocando. Eu me lembro de um treinamento que eu fiz numa empresa. E o líder ali da segurança me disse assim, que ele se sentia muito desrespeitado quando as pessoas não utilizavam o crachá, porque aquilo fazia parte do trabalho dele. E aí nós construímos ali aquela fala. Então ele colocou, olha, quando vocês não utilizam o crachá no ambiente de trabalho, eu me sinto desrespeitado. Eu preciso que vocês utilizem o crachá para que o meu trabalho seja validado, para que eu me sinta útil na minha função. Vocês poderiam, por favor, utilizar o crachá todos os dias, sem que haja necessidade de eu ficar pedindo?
Veja, ele colocou o que acontece, ele colocou como ele se sente, ele colocou a necessidade que ele tinha e fez um pedido. Na hora, no treinamento, todo mundo começou a tirar o crachá do bolso, começou a colocar e falou, pode ficar tranquilo, porque a gente agora vai usar o crachá em todos os momentos dentro da situação da empresa. Então, ele fez um pedido, esse líder não ficou omisso, não ficou ali só aguentando e deixou de falar. Ele também não foi desrespeitoso em nenhum momento. Muito pelo contrário, ele foi firme, ele foi assertivo e pôde realizar esse pedido, esse feedback com uma maneira muito mais educada e principalmente assertiva para obter os resultados que ele precisava. Para encerrar, eu vou deixar esta frase que eu gosto muito, que diz assim: o líder que não está aberto a mudanças e crescimento pessoal não está apto a liderar. Para que o líder desempenhe um papel tão importante como este, ele precisa estar aberto a mudanças, a crescer e aprender coisas novas o tempo inteiro. Deixo com vocês aqui as minhas redes sociais para que vocês acompanhem um pouco mais do meu trabalho, tanto com palestras, mentorias, treinamento de liderança, focado também nos próprios colaboradores, gestão do tempo, organização, produtividade, relacionamento interpessoal. Todas as vezes que a gente investe nesse tipo de conhecimento, trabalhando, treinando e capacitando as pessoas que estão próximas a nós, a empresa cresce muito mais e o indivíduo também. Muito obrigada pela sua atenção e, havendo qualquer necessidade, a gente estou aberta para ouvi-los, para trazer ali soluções para o seu ambiente corporativo e fazer com que este lugar seja um lugar muito mais acolhedor e de resultados realmente significativos para todos. Obrigada!